Certo? Certo, Carlos. Então eu vou dar o start aqui e te passo a palavra, tá? Tá joia. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um SIG de Toxicologia Clínica, iniciando aí o ano de 2026 com novas palestras. Então eu gostaria de comunicar a todos que essa sessão está sendo gravada, tá? E temos notas técnicas ali, caso vocês queiram alguma informação adicional. O tema de hoje, então, é eventos toxicológicos com antiepilépticos, o manejo clínico. Gostaria de reforçar para vocês que qualquer dúvida, sugestões ou críticas, podem escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Durante a fala do palestrante, gostaria de convidá-los a enviar as perguntas, né? Ou no chat, ou no link de perguntas no canto superior esquerdo da tela de vocês. Então, o SIG de Toxicologia Clínica ela é uma iniciativa da Rede Universitária de Telemedicina, que visa integrar, então, grupos especiais de interesse, e nesse caso a gente tem aí o SIG de Toxicologia Clínica. Tá? Então, hoje, nós temos, então, a honra de ter na nossa presença o Dr. Carlos Alberto Caldeira Mendes, para abordar o tema eventos toxicológicos e antiepiléticos no manejo clínico. O Dr. Carlos é médico formado na UEL, residência em clínica médica pelo HU-UEL, especialista em medicina de emergência e terapia intensiva, tem mestrado em ciências da saúde e atualmente é coordenador do CIATOX de São José do Rio Preto, Hospital de Base. Dr. Carlos, muito obrigado aí pelo aceite e passo a palavra para a sua continuidade. Obrigado, eu agradeço aí o convite, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar, é uma aula um pouco longa e eu sou médico, né? Então, se tiver alguma falha em termos farmacológicos, vocês aí me perdoem, hein? Então, esse é o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre intoxicação por anticonvulsivantes ou antiepiléticos. E a minha pretensão é passar para vocês uma visão, talvez, um pouco mais prática do tratamento desses casos, né? Que são muito comuns. Então, a epilepsia, todo mundo sabe do que se trata, né? Uma desordem neurológica de etiologia heterogênea, definida pela predisposição a convulsões recorrentes não provocadas, né, resultante de uma interação complexa de mecanismos estruturais, genéticos, metabólicos, infecciosos, inflamatórios desconhecidos. E os medicamentos antiepiléticos, né, o SMAE, têm sido a base do tratamento dessa patologia. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 25 drogas no mercado atualmente. E a primeira, a gente pode ver aqui, começou com o fenobarbital, que até hoje ele é utilizado em 1900, e a gente vê que a gente divide aí nas primeiras gerações, que são principalmente fenitoína, valproato, carbamazepina, a segunda geração, e a terceira geração de antiepiléticos, nós vamos comentar um ou outro, mas até, inclusive, eles são relativamente recentes, inclusive no Brasil, alguns nem são utilizados, então não tem muitos dados, tá? A crise epilética resulta de uma atividade neuronal, né? Então, vai ter uma redução da atividade inibitória, né? Um aumento da atividade excitatória. Quando existe esse desbalanço e a atividade excitatória predomina, então a gente vai ter a crise convulsiva, né? Que aí nós vamos utilizar os medicamentos. E qual o tamanho desse problema, né? Imagina-se que no mundo a gente tem em torno de 50 milhões de pessoas que sofrem dessa patologia, em torno aí de 0,7% a 1% da população, tem um número maior nos países com renda mais baixa, né? No Brasil, se preconiza aí mais ou menos 1% a 2% da população. Então, imagina-se que 1% a 2% da nossa população deveria estar usando medicamento para convulsão, tá? E em torno de 40%, 50%, consegue controle com um remédio só. Então, boa parte das pessoas tem em casa, quem tem crise convulsiva ou inclusive outras patologias que acabam por utilizar essas medicações, metade usa só um remédio, mas uma outra parcela usa mais de um remédio, às vezes 3. Então, quer dizer, isso aumenta a chance dos efeitos adversos, aumenta a chance da gente ter interações de droga, isso provocar ou redução da atividade, ou pior, aumento da possibilidade de intoxicação. E a gente sabe, né, gente, que para se intoxicar, basta ter aquele produto e principalmente ter o produto em casa, né? Já que mais de 90% das pessoas se intoxicam com produtos que tem em casa, principalmente medicamentos.
Então, quanto mais fármacos a gente tiver dentro de casa, maior a chance da gente se intoxicar. E, para piorar ainda, quase 1/3 dos pacientes, mesmo tomando 2, 3 drogas, não consegue o controle adequado das crises, né? E tem uma coisa importante aqui também. Um número expressivo dos pacientes que usam remédios anticonvulsivantes, quer dizer, têm epilepsia, eles têm uma tendência maior a ter depressão, ansiedade e psicose. E a prevalência de suicídio é o dobro da população em geral, né? E as tentativas de suicídio, tem dados, né, estudos que mostram que 5 a 30% das pessoas que usam anticonvulsivantes tentam suicídio, né? E isso, inclusive, tem uma descrição nas bulas até, que você tem uma tendência, né, a suicídio, né, em quem faz uso das medicações. E tem uma tendência também, então, dos epiléticos, das pessoas que têm essa doença, a ter um quadro, né, que leve a uma tentativa de suicídio. E muitas vezes os neurologistas que prescrevem essas substâncias não se dão conta disso. É muito importante que se dê conta para, inclusive, você fazer uma opção, às vezes, por uma droga que tem um efeito adverso ou um risco de toxicidade muito menor, né? Aqui são algumas das drogas que a gente vai comentar. A gente vai falar principalmente das drogas de primeira geração e segunda geração. E a diferença entre elas, quase todas têm um mecanismo de ação parecido, mas é o melhor perfil de segurança, a menor interação entre as drogas, principalmente porque vocês viram que um grande número de pacientes acaba tomando 2 drogas, e tem menores efeitos adversos, que são os vários mecanismos, né, das drogas aí anticonvulsivantes. O principal é o bloqueio de canais de cálcio, né? Isso a gente vai, várias das substâncias que a gente for falar vai falar sobre isso. Os canais de cálcio, de potássio, uma melhora na transmissão inibitória através do GABA, né, uma inibição do sistema excitatório da glutamina e a ligação da proteína A2 da vesícula sináptica, né? Aqui é um trabalho que eu peguei agora para a gente ver ainda a epidemiologia, o tamanho das pessoas, quantas pessoas acabam utilizando anticonvulsivantes. Saiu agora em outubro do ano passado. Isso aqui é um grupo da OMS que avalia o consumo de anticonvulsivante na população mundial. Eles entendem, né, que quanto maior quantidade de uso, quer dizer que o tratamento está sendo mais adequado. Lembrando aí que quase 1% da população mundial tem crise. Então, eles observaram que tem um aumento no mundo, né? Então isso é uma coisa boa, parece que as pessoas estão tendo mais acesso a medicamentos, mas desses países que eles avaliaram, a maior parte desses países era países de renda alta, mas está havendo um aumento no uso, como vocês vão ver. E está reduzindo o número de drogas, né, de primeira geração, principalmente fenitoína e fenobarbital, e o aumento no uso de convulsivantes de segunda geração, que é a lamotrigina e o levetiracetam, né? Nós vamos comentar aqui. E uma coisa interessante é que um antiepilético antigo, que tem efeitos adversos importantes, tem um elevado potencial de toxicidade e risco teratogênico, que é o ácido valproico, ele continua sendo o primeiro, né, a primeira droga prescrita no mundo. Provavelmente que, além da crise convulsiva, ele tem utilização em várias outras patologias. A gente observa aqui um aumento, só que eles fazem uma avaliação de dose diária por 10 mil habitantes, né? Então, de 40 para 52. No Brasil, aqui saiu de 50, foi para 76, mas ainda estamos bastante atrasados aqui, perto de países como Canadá e Estados Unidos, que é um número muito maior. E aqui a gente dá para ver bem como é que está a evolução nesses últimos 10 anos de consumo dessas drogas anticonvulsivantes, né? A carbamazepina tem um nível ainda bastante elevado de uso, tem uma tendência de queda. Aqueles anticonvulsivantes mais antigos, mas que a gente usa com muita frequência ainda, está em baixa. Os de segunda geração, levetiracetam e lamotrigina, estão subindo até mesmo pelo potencial menor de toxicidade, né? Tem o topiramato, que se utiliza aí ainda em pequena quantidade, e o valproato, ou ácido valproico, que ainda tem uma quantidade muito grande, é uma droga perigosa e nós vamos perder algum tempo falando sobre ela, né? Aqui nos Estados Unidos, dados da Associação Americana de Centros de Intoxicação, em 2023 foram 62 mil notificações, 124 mil como dose única, né? E os resultados aqui foram uma situação assim com intoxicação moderada ou morte, né, 6 óbitos
E o interessante é que 6 óbitos, 3 eram com a gabapentina, que é uma droga relativamente segura, perto das drogas de primeira geração. Mas parece que nos Estados Unidos, você vê que tem um número muito significativo aqui, quase 21 mil relatos aqui de notificação, parece que ela é utilizada também de maneira recreativa, talvez isso em associação com outras substâncias aumente a mortalidade. E aqui tem fenobarbital, que estava de fora, né? Ainda lá eles utilizam bem menos, né? Pelo menos de notificação, 1000 casos. Aqui os nossos dados do Datatox, então, eu peguei em fevereiro, de 1.200.000 notificações, 46,5% de medicamentos, e os antiepiléticos foram responsáveis por 32.500 notificações, o quinto medicamento, classe de medicamento mais comum. Quando a gente fala de tentativa de suicídio, sobe um pouquinho mais, para 6,4%, mas olha aqui, quando a gente fala em óbito, sobe mais ainda, né? Então, são drogas perigosas, né? São drogas que a gente tem que ter muito cuidado, que ainda existe uma grande chance de óbito para esses pacientes. E aqui são os dados aqui do hospital de base, do CEATOX, né? Mostrando que é a mesma coisa da variação lá que a gente estava vendo. Quanto mais usa os medicamentos, maior a chance de intoxicação. Então, a gente tem aqui o ácido valproico, carbamazepina, pregabalina e topiramato, que são da segunda geração, né? Gabapentina, lamotrigina. São essas drogas que a gente vai comentar, então. Tá? Mecanismo de ação, né? O principal é a inibição dos canais de sódio, né? Esse canal de sódio ele se abre para a sequência, né? Ao estímulo, né? Para chegar no final do neurônio ele liberar os neurotransmissores. Então, quando você inibe a abertura dos canais de sódio, você inibe o potencial de ação. As principais drogas estão aqui em negrito, né, que a gente vai comentar. Né? A inibição da condutância de cálcio é outra, que vai ajudar no potencial de ação, na liberação dos neurotransmissores. Tem as drogas que vão agir nos receptores, liberação dos neurotransmissores excitatórios, basicamente o glutamato, né, como a lamotrigina e o topiramato. A estimulação do neurotransmissor inibitório, né, que é o ácido gama-aminobutírico, a gente vai falar sobre o fenobarbital e o levetiracetam, que tem uma ação mais específica aí, que é ligada às proteína 2 da vesícula sináptica. E a intoxicação vai se dar aí através da ingestão aguda, né, que é o que mais normalmente a gente vai pegar, ou crônica supraterapêutica, né, quando o indivíduo acaba tomando uma dose maior por vários dias. Né. E o clássico da intoxicação por anticonvulsivantes, antiepiléticos, é uma tríade aqui, que é a depressão do sistema nervoso central, a ataxia, que é a perda de coordenação motora, dificuldade de marcha, e o nistagmo. Né? Se você se depara com uma paciente apresentando esse quadro, tem que lembrar da possibilidade de ele estar utilizando um anticonvulsivante. Né? Alguns antiepiléticos têm toxicidades mais específicas, que é até interessante, que uma delas é a convulsão, né? Que é um medicamento que é utilizado para inibir as convulsões e, em altas doses, ele acaba tendo um efeito paradoxal, everte esse efeito terapêutico, né? E praticamente todas as drogas lá acabam levando com a convulsão. Uma que não deveria levar, que seria o fenobarbital, já que ela está relacionada à ativação somente, basicamente, do GABA, mas, eventualmente, ela pode levar a convulsão se a pessoa fizer uma disfunção respiratória, né, para fazer uma hipóxia. Né. As intoxicações, a ingestão aguda, geralmente a tentativa de suicídio, eventualmente uso acidental na pediatria e, atualmente, também como droga de abuso, no caso, a gabapentina nos Estados Unidos. A ingestão crônica supraterapêutica, a gente vai ver quando o indivíduo faz uma dose inapropriada ou, eventualmente, quando ele toma até a medicação de maneira correta, porém ele passa a tomar outros medicamentos, outras substâncias que acabam por alterar o metabolismo, o clearance dessa substância, provocando, então, um aumento da concentração sérica num ponto tal que acaba por intoxicá-lo. Bom, tratamento geral, né? Comentar, depois falar mais especificamente de algumas substâncias, mas quase sempre como quem trabalha com intoxicação, a gente vê a maior parte das vezes o que a gente faz é quase nada, né? É observar o paciente, ver se ele não deteriora, faz uma hidratação, né?
para mais medidas de suporte, né? Então, no caso das drogas aqui anticonvulsivantes, boa parte delas acaba por promover uma depressão do nível de consciência, às vezes uma depressão muito importante. E, às vezes, o tratamento, a terapêutica é só proteger essa via aérea, entubar esse paciente, ficar 1, 2 dias, às vezes, entubado, até ver a metabolização da droga, ele acorda, a gente tira. E existe até, eu sou intensivista, eu sou emergencista, eu adoro indicar a intubação, às vezes eu estou atendendo aqui no CERTOX, o colega, um profissional de saúde liga e fala como está o paciente, está com Glasgow rebaixado, de 6, de 7, aí eu peço até para ele suspender a ligação, primeiro intubar o paciente e depois ele retornar, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é com a proteção da via aérea, porque aquela intoxicação que poderia passar só como uma proteção da via aérea acaba virando uma pneumonia aspirativa, um quadro de sepse, choque séptico e vários dias de UTI quando não morre por uma complicação da intoxicação, né? Bom, então a intubação é uma coisa que a gente vai comentar rapidinho. A redução da absorção, assim que o paciente chega, né, a gente tem duas coisas normalmente para reduzir a absorção rapidamente. A lavagem gástrica, que praticamente hoje a gente tem artigos que eu leio, eu não sou fã nada de lavagem gástrica, né? Tem artigos que a gente lê que isso é para ficar até nos anais da história da medicina, mas na medicina não existe nunca nem sempre, né? Então, eventualmente, a gente pode lançar mão, dependendo da droga, do momento que ele chega, né, e da opção que você tem para tratar o paciente. O que mais a gente utiliza é o carvão ativado, né, ou em dose única, quando o paciente chega imediatamente, a gente tenta inibir a absorção daquele conteúdo que ainda está no estômago, ou em múltiplas doses, principalmente naquelas drogas que têm uma absorção retardada ou que tem uma recirculação interhepática, né? Além de tratamentos específicos, antídotos, hemodiálise, nós vamos falar muito sobre hemodiálise para essas drogas aqui, nos casos mais graves, né? Muitos têm ação nos canais de cálcio, dos canais de sódio, desculpe, isso leva muitas vezes a uma alteração cardíaca, né? E o tratamento geralmente de bicarbonato de sódio, e nos casos de benzodiazepinas de convulsão. Aqui eu estava lendo ainda, ontem ou antes de ontem eu me deparei com esse artigo, acabou de sair, né, fresquinho, não sei se vocês já viram, então eu recomendo que deem uma olhada, né, uma nova recomendação aí do colaborativa de toxicologia clínica dos grupos aí de americanos e europeus, refazendo mais de 30, 40 drogas e reavaliando o uso de carvão ativado em dose única, em dose adicional ou em carvão ativado em múltiplas doses. São várias drogas, né? Eu só nem li o artigo inteiro, né? Uma revisão inteira. Eu só vi as drogas aqui, os nossos anticonvulsivantes, então são essas drogas que ainda, pelo menos por essa revisão, é mais orientado, tá? E aqui na questão da intubação, que eu sempre fui uma pessoa extremamente incisiva na intubação para proteger a via aérea, fizeram aí em 2023 um estudo na França, né, com pacientes intoxicados, né, com intoxicação aguda, e num dos grupos eles só intubavam se o paciente apresentava essas alterações aqui. Então, todos eles tinham um Glasgow menor que 9, um Glasgow para intubação. Mas só intubariam se tivesse convulsão, uma saturação, oxigênio baixa realmente, vômitos ou choque. E no grupo controle ficava na mão do plantonista, do médico, intubar ou não. Esses pacientes foram monitorizados por até 4 horas, e isso às vezes para intoxicação, dependendo do produto, é pouco, né? Vai ser uma avaliação rigorosa, às vezes o indivíduo vai apresentar uma piora dessas manifestações do nível de consciência até posteriormente, mas para nossa surpresa, uma coisa assim incrível, né? Ele foi menos intubação, lógico, no grupo que não era para intubar, 18% para 60%, menos UTI, menos pneumonia aspirativa, que é o que a gente intuba para não acontecer. E, provavelmente isso acontece porque se for para fazer uma intubação, se o indivíduo não tiver uma expertise, se você for orientar alguma coisa e o cara não tem uma condição, é melhor ele não intubar realmente. Melhor não intubar. Melhor ele encaminhar para um lugar onde tem, porque uma das complicações enormes da intubação é exatamente o óbito. Muito bem, vamos começar aqui então já essa visualização geral do tratamento, que serve para quase tudo, mas vamos falar um pouco sobre alguns
tem muito slide, vocês me desculpem, eu vou meio passando, para a gente tentar extrair alguma coisa diferente de uma droga ou de outra, né? Então, o ácido valproico é o mais utilizado no mundo, né? Então, ele serve para vários tipos de crises epiléticas e a gente usa muito ainda para profilaxia de migrânia e para de transtorno bipolar. Está aqui com um asterisco, que o transtorno bipolar é um problema, porque é uma das doenças psiquiátricas onde tem muita tentativa de suicídio. Na hora que o indivíduo sai daquela fase depressiva, vai entrando para a fase maníaca, muitas vezes isso acontece. E ele tem, então, em mãos, né, um ácido valproico, que é uma droga perigosa, extremamente tóxica, né? E aí ele pode realmente tentar suicídio com essa substância. Precisa então ter bastante cuidado, né? Então, isso sempre aumenta o risco de overdose. Com esses vários nomes comerciais, é importante a gente ter uma ideia das apresentações, né? Inclusive, tem comprimido de liberação prolongada, isso promove um pico de absorção mais tardio, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar de olho no paciente por mais tempo do que 2, 3 horas ali na emergência, né? Mecanismo de ação, ele aumenta a ação GABAérgica, tem o bloqueio dos canais de cálcio e bloqueio dos canais de cálcio. Então, muitas dessas drogas têm vários mecanismos que promovem esse efeito aí de depressão, né? Tem uma concentração plasmática aí, absorção rápida, 1 a 4 horas, o pico, com revestimento entérico de 4 a 5 horas, e overdose pode ser até mais, até de 18 horas, dependendo da quantidade que toma e do tipo de comprimido. Ele se liga quase que totalmente a proteínas, isso então seria ruim para fazer uma diálise, mas quando o indivíduo toma uma quantidade muito grande, então às vezes fica muita droga livre e vale a pena a gente dialisar. Tem um volume de distribuição baixo, isso significa que fica bastante no plasma, então é algo que pode ser dialisável, né? Então, como eu comentei, após uma sobredosagem, acaba havendo uma concentração muito grande de fármaco livre, que aí a diálise vai ser legal. E ele tem uma recirculação interhepática significativa, então isso já lembra para a gente a possibilidade de fazer um carvão ativado em múltiplas doses. Possivelmente a gente consegue reduzir o tempo de envenenamento, o tempo de intoxicação desses pacientes, né? O quadro clínico geralmente cursa com depressão do sistema nervoso central, né? É o que acontece com quase todas essas drogas. Mas tem uma especificação aqui, o ácido valproico, que é a hiperamonemia e toxicidade mitocondrial, né? Então, esses pacientes, assim, pelo mecanismo de ação, quando acontece o quadro de intoxicação, ele faz alguns desvios metabólicos ali que pode levar a uma dificuldade da excreção da amônia, né, da transformação da amônia em ureia para ser excretada pelo rim. Ela acumula no organismo, acumula, né, alguns no sistema nervoso central e provoca um edema cerebral. E também pode ocasionar uma toxicidade mitocondrial, levando à dificuldade da mitocôndria de fazer ATP, então acaba fazendo uma acidose metabólica também. A gente, não é todo mundo que dosa, aqui no hospital mesmo a gente só dosa em laboratório de fora, né? Então a gente não tem um dado de emergência. A gente acaba tendo que pensar mesmo no quadro clínico para saber como que a gente vai fazer. Mas quem dosa aí tem uma faixa terapêutica de 50 a 100 microgramas por ml, né? De acordo aqui com o ToxBase, ele sugere que mais do que 100 miligramas por quilo, né? Se alguém ligar para a gente, tomou isso, ou se tiver sintomas, sonolência, dispneia, uma coisa, precisa de uma avaliação médica. E a gente tem essas faixas aí de concentração sanguínea, que leva a uma toxicidade provável até um quadro de alto risco de complicações graves. Mas, aqui no último frase, né, para lembrar, você não precisa ter essas dosagens para a gente tratar o paciente, porque nem sempre a correlação clínico-laboratorial bate, né? Às vezes o indivíduo tem uma concentração sanguínea, parece não ser tão alta, e o paciente tem lá uma manifestação clínica bem ruim, tá? Então, a fisiopatologia da toxicidade são várias coisas aí, não vou entrar muito em detalhe, mas, no fim das contas, né, ele sofre conjugação com ácido glicurônico em 80%, além do plasma, aí ele entra para dentro da mitocôndria, para isso ele precisa da L-carnitina para ser transformada em metabólicos atóxicos, né? Quando você... Deixa eu passar para outra, fica mais fácil aqui. Aqui a gente tem
o ácido valproico, 80% sofre metabolização e glucuronidação, o restante, né? O restante aqui, 17%, uma parte vai para a beta-oxidação dentro da mitocôndria, em torno de 70%, transformando em compostos não tóxicos, né? Se você ingere demais o ácido valproico, para entrar aqui na mitocôndria, você precisa da carnitina, você satura essa via, né? E aí você acaba promovendo uma beta-oxidação citoplasmática. Então aí sobra muita droga que fica dentro do citoplasma, sofre esse outro tipo de metabolização aqui, a ômega-oxidação, transformando nesse metabólito aí 4-NVPA e outros que acabam levando à inibição da enzima aqui que leva que vai prejudicar o ciclo da ureia lá e vai levar a hiperamonemia e hepatotoxicidade, né? Um monte de figura aqui para explicar, mas acho que já está bem entendido, né? Aqui é no plasma, aqui é o espaço aqui intermembranoso e aqui é a mitocôndria. O que a gente tem, então, é que a carnitina, que quando tem muita droga, né, ela não consegue transportar mais o ácido valproico e ele acumula aqui no plasma. Tá? E aqui é a outra enzima, que é a carbamilfosfatase sintetase, né? Que vai levar, então, essa hiperamonemia. Tá? Então, essa amônia no cérebro, os astrócitos acabam perdendo, que são as células que envolvem ali os neurônios no cérebro, né, dão a sustentação, e eles estão relacionados exatamente com a parte ali de edema cerebral e tudo mais. Né? Então, isso acaba levando aí um edema cerebral, hiperamonemia, também tem um efeito prejudicial sobre os neurônios, bloqueia o ciclo de Krebs, então o indivíduo acaba fazendo uma encefalopatia hiperamonêmica nos quadros muito graves. Mesmo no uso corrente do ácido valproico, às vezes você vai dosar e você tem algum nível aumentado de amônia, mas não o suficiente para dar uma clínica. Né? A clínica, então, é principalmente da depressão do sistema nervoso central, no caso de ingesta aguda, né? Então, vai levar a uma sonolência, coma, depressão respiratória, o edema cerebral, né, em virtude de todas essas alterações que eu comentei, pode ser fatal, leva a acidose metabólica pelo comprometimento do ciclo de Krebs e instabilidade hemodinâmica. Sinais vitais, a gente vai achar hipotensão, taquicardia, eventualmente hipertermia, choque. Esses casos mais graves, normalmente são uma concentração de ácido valproico muito elevada, a despeito da gente ter eventualmente uma desproporção clínica laboratorial. Né? O que a gente vai fazer? O ideal é, quando nesses pacientes a gente dosa a amônia, né, se puder dosar, que no hospital o laboratório dosa. A gente vai fazer uma gasometria, vai buscar aí, provavelmente uma acidose metabólica com um NMDAP elevado pela disfunção da mitocôndria, não consegue fazer a TP adequadamente, uma hiperosmolaridade, hipernatremia e hipocalcemia. Normalmente você vai encontrar isso no quadro grave, né, do laboratório. Né? Nós vamos ter também manifestações de náusea, vômito, diarreia, né? Lesão celular leve, às vezes transaminidase um pouco aumentada. E além da sonolência, convulsão e tal, a gente tem miose, agitação, tremores, mioclonia como sintomas neurológicos. Importante que a gente, como em qualquer situação que a gente lida, e nem sempre é muito fácil, né, gente? A gente tem uma história adequada de... Deixa eu ver só, uma concentração, uma identificação adequada da quantidade de comprimidos que foram tomados, de outros medicamentos que foram ingeridos que podem fazer, né, confundir ou aumentar a depressão do sistema nervoso central, do cardiovascular, né, o momento aproximado da hora que o indivíduo tomou. E eu sempre comento aqui com os colegas que tratam, a gente tem que ser muito insistente com os familiares, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma história muito pobre, essa história às vezes continua pobre até a UTI, 2, 3 dias depois, não se define exatamente o que foi acontecer, o que se tomou. Eu sempre oriento que encaminhe os familiares de volta para casa, busque nos lixos, principalmente nas tentativas de suicídio, que obviamente são as situações mais graves, né? Que busquem no lixo do banheiro, no lixo de fora de casa, que normalmente essas pessoas, quando preparam, né, o suicídio, eles tiram os comprimidos e escondem os invólucros posteriormente. Né?
Então, a dosagem do ácido valproico seria conveniente, né? Nem sempre reflete a gravidade, mas isso já implica, às vezes, até a gente indicar alguma terapia mais importante, aí, mais incisiva. Abordagem inicial na emergência, né? A gente foi orientar, avaliar principalmente o nível de consciência, fazer aqueles exames laboratoriais, repetir esses exames, principalmente as gasometrias, amônio, considerar outras medicações, porque, como eu falei, é muito comum o paciente epilético usar várias drogas, né? Desculpe, gente. O manejo específico aqui é o controle da via aérea, né? O carvão ativado, se o paciente chegar, estiver desperto, tomar uma quantidade significativa, está orientado, tal, nós vamos dar o carvão ativado, tratamento de suporte. E no caso de intoxicação em moderado ou grave, principalmente se houver a hiperamonemia, né, ou disfunção hepática, a gente vai entrar com L-carnitina. O ácido valproico é uma droga interessante, que apesar de ter muita ligação com proteína, quando ele tem tem alguns mecanismos de diálise que a gente tira, mesmo drogas ligadas à proteína, mas ela é dialisável, né? E tem o antídoto. Boa parte das drogas que a gente trata, né, gente? A gente realmente não tem antídoto, não dialisa, não faz nada. O ácido valproico é uma droga que a gente tem bastante coisa que pode ser feita, pode ajudar a retirar o paciente da intoxicação. Aqui é uma revisão da L-carnitina aí, do uso, que saiu em 2025, e sugere aí mais ou menos essa droga, né, essa dose intravenosa. Eu, particularmente, gente, nunca utilizei, né, tive casos aí que precisamos utilizar, mas essa é a dose para quem precisar. Tá? A hemodiálise, né, as indicações principais é quando tem níveis muito elevados, se a gente dosa, ou se tem como ou deterioração neurológica significativa, edema cerebral, acidose metabólica grave. A hemodiálise costuma reduzir rapidamente os níveis aí e apresentar já uma melhora clínica após a primeira e segunda diálise. Né? E quando a gente vê que o paciente está muito grave, eu particularmente vejo o seguinte: se o indivíduo vai para uma ventilação mecânica, tem acidose metabólica grave, então não tem nem o que discutir. Já solicito, se houver uma possibilidade, solicito já para dialisar. Se tiver num lugar que não tem hemodiálise, eu acho que é conveniente que tente encaminhar para um lugar onde possa fazer uma terapêutica desse tipo. Aqui tem alguns relatos de caso que eu mostrei, que eu trouxe. Aqui, desculpe, deixa eu ver aqui. O ácido valproico aqui em azul, né? Então, eles iniciaram uma diálise aqui no paciente, aqui, porque eu não... em azul, né? Fizeram uma primeira diálise, houve uma primeira queda aqui, voltou a apresentar, isso acontece, né? Às vezes você faz a diálise, mas a droga está ali ainda no intestino, sendo absorvido, né? Fizeram uma segunda diálise, né? E iniciaram aqui com L-carnitina. Desculpe, iniciaram aqui com L-carnitina, como a gente pode ver. Tá? E aqui a gente vê a amônia, né? A amônia caiu, né? Teve uma subida aqui, dialisaram, continuaram. Na hora que suspenderam a L-carnitina, houve um novo acréscimo da amônia aqui. Aí retornaram com a L-carnitina, levocarnitina, e aí houve melhora. Então aqui é um caso onde foram utilizados tanto a diálise, mostrando aí uma queda do ácido valproico, né? A níveis abaixo de 100 aqui, que seria o nível de terapêutico, né? E a L-carnitina, né? Aqui e uma coisa aqui interessante que eu não sabia, não sei se alguém sabe, né? Tem o uso de antibióticos, desculpe, aqui ficou meio desconfigurado, mas uso de carbapemênico, né, na intoxicação por ácido valproico, isso não está no nosso ToxBase, não está no UpToDate, mas eu vi alguns relatos de casos importantes, né, de fazer assim 1 grama, tanto faz o carbapemênico, viu, gente? Pode ser meropenem, mipenem, né, outros carbapemênicos, e você tem realmente uma redução significativa. Olha só, aqui é o ácido valproico, a amônia você vê que não melhora, né? Imediatamente você tem que fazer a L-carnitina, tá? Levocarnitina, mas reduz acentuadamente, aparentemente reduz a circulação interhepática, ela impede, de alguma maneira lá, aumenta o clearance do ácido valproico, diminui a decloruronidação, né? A hidrólise por inibição da enzima, e com isso você reduz a absorção novamente da droga. Aqui é outro
relato de caso. A gente vive muito de relato de caso nas intoxicações, né, gente? Mostrando aqui também, né, a concentração do ácido valproico, foi feito 1.000 miligramas de meropenem, né, e o ácido valproico, a tendência foi cair absurdamente, né? Porque enquanto subiu o meropenem, o ácido valproico diminuiu bastante. Então, aqui, lembrar que o paciente pode estar num coma, mas se você dosar, o ácido valproico pode não estar muito alto, mas pode ser secundário à hiperamonemia, né? Então, o que pode acontecer mesmo sem alteração hepática importante. E esse é um tóxico que a gente tem o que fazer, né? A gente tem a levocarnitina, que quando tiver a suspeita inicial rapidamente, e também tem a questão da hemodiálise, que é muito significativa, e agora também, talvez, alguém que tiver um caso aí, relativamente inócuo, né, fazer uma dose aí ou duas de um carbapemênico com o meropenem para reduzir o nível sérico. A outra droga aqui que a gente vai falar rapidamente é a fenitoína, né? Então, indicações, né? A gente usa a fenitoína para status epiléticos, né? Principalmente no estado de mal epilético, quando a gente faz endovenoso, e aí tem que ter uma preocupação de fazer lentamente, porque age também nos canais de sódio, pode levar, uma droga que leva a bradicardia, até parada cardíaca. Tem uma ligação proteica também muito alta, um volume de distribuição baixa, e uma meia-vida que vai de 9 a 42 horas, né? Se sugere aqui, né, eu lendo, que ela realmente tem uma dose um pouquinho maior que você dá, ela já começa a fazer um quadro de intoxicação, de efeitos adversos importantes, e tem múltiplas interações com outras drogas, né, tem inclusive com outros anticonvulsivantes, que podem fazer com que aumente o nível sérico, né? Então, bloqueia os canais de sódio, tem um metabolismo hepático saturável, né? Então essa cinética não linear, então pequenos aumentos podem levar a aumentar muito os níveis séricos, né? E na mesma maneira do ácido valproico, uma quantidade muito grande, ou então presença de hipoalbuminemia, aumenta a fração livre, aumenta a toxicidade. Tem uma relação entre a faixa terapêutica e a toxicidade, né? A sugestão é que acima de 20 miligramas por quilo, ou paciente sintomático, né, ele seja encaminhado para avaliação. Tem aí uma dose letal de 2 a 5 gramas interrogado, em casos, na verdade, que já aconteceu isso e evoluíram para óbito, né? E a manifestação clínica que chama muita atenção, até mesmo no indivíduo que toma, às vezes, uma dose um pouco mais elevada, é o nistagmo, tá? Então, o nistagmo, eu mesmo já vi vários casos, inclusive pacientes na UTI que estão tomando por outros motivos, acabam intoxicando. E, além disso, a ataxia, né, que é descoordenação motora, disartria, visão dupla, letargia, sonolência, confusão, tremor em coordenação, e o coma é relativamente raro, né, mas, lógico, em níveis muito elevados acontece. Se o indivíduo chegar depois de uma dose não muito alta, né, o período de observação em torno de 8 horas, se ele estiver bem, a gente pode dispensar. Aqui tem uma relação mais assim, concentração da droga com, né, as manifestações que a gente espera que apareçam, né? Então, de 10 miligramas até 50 miligramas. Então, se você, na verdade, tem uma avaliação clínica, você faz uma ideia da concentração sérica, né, de como está esse paciente, tá? As complicações graves aí, de todas elas, uma das principais, além de arritmia, é a depressão do sistema nervoso central, com risco de aspiração, então cabe naquela situação lá de proteger a via aérea, pode ter convulsões paradoxais, e tem uma coisa importante que é a toxicidade cardiovascular, principalmente quando a gente faz endovenoso. Normalmente a gente faz endovenoso nas situações mais críticas, por exemplo, em estado de mal epilético, né? E a gente precisa ter cuidado, porque a gente acaba fazendo 1 grama, ou um pouco mais de 1 grama, cada ampola tem 250 miligramas, e tem que ser feito lentamente. Não pode passar de 50 miligramas por minuto, né? Então, cada ampola tem que demorar pelo menos 5 minutos para você administrar, sob pena de fazer aí arritmia, bradicardia, hipotensão e às vezes até parada. Tem essa síndrome da luva roxa que acontece exatamente no membro onde você está fazendo a fenitoína. Então, edema periférico, bolhas, tá? Na extremidade aí que recebeu a infusão. Abordagem inicial no pronto-socorro é a mesma, né? Então, aí o que a gente tem que ter um pouco mais de preocupação
é quando faz alguma medicação endovenosa, às vezes na emergência, o indivíduo se engana, acaba fazendo demais. Pode ter alterações aí no eletrocardiograma, então bloqueio do canal de sódio, a gente vai sempre ficar de olho no alargamento do complexo QRS, pedir para o colega que está recebendo a informação para ele ver. Se começar a aumentar acima aí de 10 milissegundos, 2 quadradinhos e meio, 3, você está indicado alcalinizar ali, fazer bicarbonato de sódio, né? Desses indivíduos aí, geralmente, não há problema muito grande com a fenitoína, né? É importante a gente investigar o uso de outros medicamentos, porque muitos, né, utilizam essa via enzimática e faz com que, às vezes, você aumente ou diminua a concentração. Então, por exemplo, o fenobarbital, ele usa essa via, então ele aumenta o metabolismo, você diminui a ação da fenitoína. Já o ácido valproico carbamazepina, você acaba por aumentar a concentração de fenitoína no organismo, né? Tratamento é de suporte, como quase todos. Carvão ativado pode ser considerado essa ingestão recente e também doses adicionais. Normalmente, para fazer o carvão ativado de múltiplas doses, eu imagino que o paciente realmente está muito grave, tá, gente? Então, normalmente esse paciente vai estar provavelmente entubado. Então, se ele está entubado, não há nenhum problema. A gente passa uma sonda aí relativamente grossa, senão o carvão ativado não passa, e pode tratar adequadamente aí no decorrer de pelo menos 4 doses ou 20 ou 6 doses, né? Fazer a monitorização neurológica seriada, né? Não tem um antídoto específico. E para agitação, delírio, psicose, se apresentar, então sempre benzodiazepínico é a primeira droga para tudo isso. Se piorar, ainda haloperidol, e convulsões, obviamente, benzodiazepínico, e não vamos dar fenitoína, né? Que é uma droga que a gente utiliza para estado de mal, mas não para um quadro por intoxicação, tá? A gente não costuma, principalmente a intoxicação por essas drogas anticonvulsivantes, ela já tem uma ação de bloqueador de sódio, você pode fazer fenitoína para inibir, pode piorar o quadro cardiovascular, né? Então a gente usa benzodiazepínico e fenobarbital, basicamente. Ela, como foi dito antes, é altamente ligada à proteína, 90% a 95%, então é pouco dialisável, né? Mas em casos extremos, eventualmente você pode utilizar. Então, aqui a gente somos nós que recebemos os casos raros, né? Muitas vezes o paciente está mal, não tem mais nada para ser feito, a gente ainda pode tentar, e achamos aqui um artigo mais ou menos recente do uso de fenobarbital num indivíduo que estava internado, usou 6 gramas de fenitoína, é muito comprimido, né? 60 comprimidos, e ele ficou, gente, olha, durante vários dias apresentando um quadro de agitação, confusão mental, alternando com sonolência, isso na UTI. Chegou a cair do leito, teve que fazer tomografia mais de uma vez, arrancou sua veia. Finalmente, depois aqui de uns 8 dias de terapia intensiva, optaram, pelo quadro que ele estava lá, por fazer diálise. E ele, apesar de ser pouco dialisável, né, aparentemente houve um benefício, né? Houve um benefício. Então, aqui são os níveis séricos, o primeiro era 50 miligramas por litro, ou microgramas por ml. Mesmo sem fazer nada, né, ele continuou absorvendo a droga, ele aumentou mais ainda para quase 70, 68. Só hidratando, não fazendo mais nada, aguardando a metabolização da droga, ela não aconteceu. E quando teve esse novo acréscimo aqui para 62, optaram por fazer diálise, e finalmente o paciente, já na primeira diálise, toda aquela manifestação psiquiátrica, né, agitação, agressividade, né, alternando com sonolência, houve melhor. Então, aparentemente, a diálise foi adequada, principalmente porque a gente viu aqui que dosou, então isso deu uma confirmada. Que é um outro caso também, apesar de eu ter falado que não é o melhor tratamento de diálise, porque não é uma droga muito dialisável. Esse dialisador aqui tem vários tipos, aí é importante falar às vezes com o nefrologista, porque a hemodiálise clássica, ela normalmente não pega coisa que é muito ligada à proteína, né? Moléculas muito grandes, mas tem outros métodos de diálise, né, que são mais lentos e que conseguem pegar substâncias de maior peso molecular e às vezes inclusive ligada à proteína, ligada ao albumina, tá? Foi o caso desse aqui, era um paciente que estava confuso aqui, olha que 12 dias depois ele não melhorava, né, não melhorava, diminuiu, demorou para cair,
e aí optou-se por fazer essa diálise, e aparentemente ele teve uma melhora neurológica, que é onde dialisou, né? Algumas horas, teve uma melhora completa e neurológica. Tá? Então, eles dizem aqui na literatura que é uma intoxicação traiçoeira porque pequenas mudanças de dose, pelo quadro da farmacocinética de eliminação dela lá, pode causar uma grande toxicidade, né? Então, principalmente pacientes, por exemplo, hepatopatas, são que podem cursar com hipoalbuminemia, aumenta o nível de fenitoína livre, pode levar então a um quadro mais importante. A carbamazepina é outro campeão, né? Junto com o ácido valproico. Então, tem indicado para vários tipos de crise epilética e também indicado para várias outras patologias, como a profilaxia da migrânia, né, da enxaqueca, transtorno bipolar, neuralgia do trigêmeo. Eu tenho consultório de clínica médica, muitos pacientes aí eu dou carbamazepina, valproico para esses transtornos aí de dor, às vezes, né? Então, ele também serve como estabilizador de humor e também ele age principalmente no bloqueio dos canais de sódio. Ele é uma droga meio parecida com os antidepressivos tricíclicos, né? E o antidepressivo tricíclico, assim como com o fenobarbital, no meu entendimento, é uma das drogas que mais são perigosas, né? Tanto pela depressão do sistema nervoso central, pela ação no coração, né? E, no caso aqui, então, a gente tem que ficar bem esperto na questão do coração também, além do quadro neurológico. Então, pode levar a uma depressão neurológica, convulsões e cardiotoxicidade. Tá? A absorção também pode ser lenta e errática, como a gente viu ali na fenitoína, né? Coisa de louco, dias e dias sem melhorar. E casos graves, aí pode evoluir com coma e também necessidade de diálise. A dose terapêutica, bloqueio dos canais de cálcio, né? Certo? As coisas muito parecidas. Ela tem metabólito ativo, que é esse aqui, carbamazepina 10-11-hipóxio, que contribui para a toxicidade. Tem uma recirculação intrahepática bastante importante, né? E essa absorção, então, pode manter níveis elevados por muitas horas. Então, isso já sugere que a gente, em casos muito graves, paciente entubado, tal, a gente pode lançar mão de carvão ativado de múltiplas doses, que talvez ajude, né, em reduzir o tempo de internação desses pacientes. E até aqui, olha, o pico sérico após grande ingestão pode atrasar até 72 horas, então a gente já passa para o colega que está vendo que aquilo lá talvez demore bastante para melhorar. Né? A gente tem também uma classificação em faixas, né, que relaciona a concentração sanguínea com a clínica, e é bem específico, mas a gente tem que dosar, não é todo lugar que dosa, né? Principalmente se as pessoas ligam de fora para a gente, não é todo lugar, e eventualmente a gente não precisa dar dosagem para tratar esse paciente, né? Então a gente consegue determinar se o paciente está grave, está com convulsão, reentrante, em coma, tendo que estar entubado. É óbvio que esse paciente está grave, nós vamos fazer tudo possível para reduzir o tempo de internação desse paciente. Então, as manifestações clínicas sempre parecidas. Aqui a gente tem mais alguma coisa que são sintomas anticolinérgicos, né? Então, boca seca, taquicardia, às vezes tensão urinária, né? Mas tem confusão, agitação, que vai para coma e convulsões generalizadas, e a questão também cardíaca, né? Que pode evoluir com arritmia, né? A mortalidade aqui não é desprezível. Tem um estudo antigo já, deve ter uns 30 anos, de pacientes com intoxicação por carbamazepina grave, e ele encontrou lá na avaliação dos pacientes dele 13% de mortalidade nos casos graves. Então não é desprezível, né? Então não é incomum você ter que entubar esses pacientes, não é incomum ele ter crises convulsivas refratárias, ter arritmias, e a gente tem que ficar de olho no alargamento do QRS, assim como nos antidepressivos tricíclicos, né, que é pelo bloqueio do canal de sódio, você atrasa o potencial de ação, ele alarga, né, e a gente sabe que quanto mais alargado o QRS, maior a chance de fazer crise convulsiva. O QRS acima de 16 milissegundos, aqueles 4 quadradinhos no eletrocardiograma, já sugere uma grande chance de ele evoluir com uma arritmia com tipo TV, por exemplo, né. Em quadros graves, a gente tem terapêutica, assim como o ácido valproico, a gente tem bastante terapêutica na carbamazepina, principalmente a terapia de substituição renal, né?
E o carvão ativado em múltiplas doses, então, inclusive, nesse estudo, nesse que eu mostrei agora, que saiu recente, aí, faz 15, 20 dias, de 2026, essa reavaliação do uso do carvão ativado nas intoxicações, ele sugere que, mesmo que o indivíduo vá fazer hemodiálise, onde a gente aumenta muito o clearance da retirada dessa droga, ele sugere que mantenha o carvão ativado em múltiplas doses. Isso é até um pouco engraçado, eu trabalho aqui na UTI, eu tenho vários colegas também que são coordenadores de outras UTIs, e quando eu recomendava o carvão, o cara reclamava, ele falava, pô, já vai sujar tudo a minha UTI aqui, é complicado mesmo, né, o carvão suja, né, mas parece isso, se você não fizer isso, mesmo você dialisando, continua, né, reabsorvendo, dependendo da quantidade que o indivíduo tomou dessa recirculação interhepática aí, né. Se tiver convulsões, benzodiazepínico, se tiver alargamento do QRS, né, todos os casos que comprometem o canal de sódio, a terapia básica de carbonato de sódio. E a outra coisa também, tem alguns artigos saindo sobre emulsão lipídica intravenosa, eles têm sugerido que, excetuando, né, o anestésico local, quase nada tem assim muita indicação, né? As outras drogas lipofílicas não têm uma indicação assim muito grande, né? Mas ainda você vê alguns relatos de caso que surpreendem, que sugerem que pode ser realmente específico, e no caso do carbamazepina, seria uma possibilidade, uma indicação. Tá? Aqui são as indicações, o Extrip, né? Acho que boa parte de vocês conhecem, é um grupo de nefrologistas, temos inclusive uns brasileiros, até uma brasileira que fazia parte da Bracite, né, que já fez, acho que ela fez a recomendação até isso aqui, mas tem um outro colega lá do Rio Grande do Sul, tem vários brasileiros que participam, e eles fazem uma avaliação, né, de tudo que tem sobre terapia de substituição renal para substâncias tóxicas. Fiz aqui para ficar mais fácil. Então, algumas ele é moderadamente dialisável, intoxicação grave, então as recomendações seriam convulsões múltiplas refratárias, arritmias com risco de vida, coma prolongado, ou a gente vê que esse paciente vai ter um coma prolongado, né? Então, assim, não é porque ele fica 5 dias em coma, aí eu vou indicar a hemodiálise. Se eu vejo que ele usou uma droga, uma quantidade significativa, que ele corre o risco de ele ficar 5 dias numa ventilação mecânica, eu vou dialisar ele imediatamente, né? Porque a gente consegue fazer com que ele acorde em poucas horas e saia, desperte, saia da ventilação mecânica, a gente impede que ele apresente todas as complicações dessa terapêutica, né? Nos casos onde você faz carvão ativado em múltiplas doses, mesmo assim o paciente não melhora, se você dosa novamente a carbamazepina, continua elevada, né? E a modalidade preferida aqui é a hemodiálise intermitente. E como eu falei, né, o artigo agora sugere que nesses casos, mesmo durante a hemodiálise, que você pode retirar uma quantidade bem significativa da droga, deve-se manter o carvão ativado em múltiplas doses, 25 miligramas ou 25 gramas de 2 em 2 horas, dependendo do paciente, se ele estiver estufado, ou 50 gramas de 4 em 4 horas, pelo menos 16 doses ou até 24 horas. Tá? Outra droga muito parecida com a carbamazepina é a oxcarbazepina, só que é uma droga de segunda geração. Ela é muito parecida, usa também bloqueio de canal de sódio, mas tem um perfil melhor em termos de efeitos adversos, né? A intoxicação geralmente é menos grave, e o que é importante na oxcarbazepina, só pus isso para chamar a atenção, é a hiponatremia significativa. Eu já tive alguns casos até de uso terapêutico que fez hiponatremia, e casos de intoxicação que fizeram hiponatremias graves, fazem graves mesmo, abaixo de 110, né? Fazem graves. Então, tem uma faixa terapêutica de 3 a 35 microgramas, e essa não apresenta recirculação interhepática significativa, quer dizer que a gente não vai ficar fazendo carvão ativado, né? Os invenséricos não são amplamente disponíveis, a gente quase não dosa. Fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, que existe faz 50 anos, 100 anos, também a oxcarbazepina a gente é mais difícil de dosar, né? E lembrar, então, volta a bater na hiponatremia, isso é secundário a uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né? Manifestações clínicas são sempre, né, gente? Vou passar meio rápido todas, porque são sempre parecidas: sonolência, tontura, ataxia,
também trata o gastrointestinal, náusea, fome, então vai de confusão leve, moderada até coma, né? Mas geralmente é mais leve que a carbamazepina. E volta, né? Hiponatremia é a principal complicação, inclusive se o paciente, por exemplo, pode ter crise convulsiva pela oxcarbazepina. Mas não deixe de dosar o sódio, porque às vezes a crise convulsiva não é do tóxico, né? Não é da droga, e sim é da alteração eletrolítica. Tá? Abordagem inicial, solicitar aí sódio sérico, tá? Para avaliar os sintomas neurológicos. Aí. Manifestação, tratamento, correção da hiponatremia, que aí vai depender do grau de hiponatremia que a gente vai fazer o tratamento, isso vai ter que ficar na mão. Lógico que não somos nós que vamos orientar, mas desde restrição hídrica até a gente fazer uma infusão de soro de solução salina hipertônica. A gente não faz carvão em múltiplas doses, porque a recirculação enteropática não é significativa, mas se o indivíduo chegar aí até com 1, 2 horas, mas ingerir uma grande quantidade, a gente vai dar um carvão ativado se ele estiver acordado, desperto e orientado e obedecendo. Né? A hemodiálise é parcialmente dialisável, raramente vai ser necessária. Né? Então, normalmente aqui é uma carbamazepina menos tóxica e quando tiver convulsão, pensar na hiponatremia. Outra droga aqui que eu acho extremamente importante por causa da gravidade, né? Eu já tive casos muito graves, né? Inclusive, estamos hoje com uma paciente internada por fenobarbital. Está entubada, agora já saiu, né? Dialisou, né? É um barbitúrico de longa duração, né? Vocês viram que ele é de começo do século XX, né? Tem mais de 100 anos. E ele é um potente depressor do sistema nervoso central. Ele é um barbitúrico, né, gente? Então, o barbitúrico, se a gente der muito, a gente quase que mimetiza a morte cerebral. Você faz um eletroencefalo, você quase está isoelétrico, né? Ele tem uma meia-vida bastante longa, né? Então, quando o indivíduo chega intoxicado por fenobarbital, a gente sabe que ele vai demorar para acordar, né? Vai demorar para acordar. Geralmente evolui com coma profundo, faz a escala de coma de Glasgow, ele 3, né? Não responde a nada e vai piorando o nível de consciência até ele parar de respirar, né? Ele é o primeiro agente anticonvulsivante, como eu mostrei, né? Ele tem também propriedades hipnóticas, sedativas, né? Ele age basicamente no receptor GABA, ele nem precisa do GABA, né? Ele mesmo age no GABA. Ele possui grande morbidade e letalidade, tá? Então não precisa de muito para o indivíduo morrer. E imagine, se o indivíduo faz uso do fenobarbital, geralmente a dose é 100 mg por dia, então ele tem tranquilamente 2 caixas em casa, é mais do que suficiente se ele ingerir, se não chegarem cedo em casa, ele vai encontrar ele morto. Né? Tem várias aí apresentações. Ele tem um início de ação aqui de 1 a 2 horas, um pico de ação até 18 horas e uma meia-vida muito longa. Esse tipo de coisa eu gosto de chamar a atenção porque eu já tive situações aqui mesmo no hospital onde o paciente chegou com relativamente pouco tempo, umas 2 horas, 2 horas e meia, ficou em observação que a gente chama de sala vermelha hoje, né? No local onde tem monitorização, os médicos ficam ali, os residentes o tempo todo, mas depois de umas 3, 4 horas, né, começou a encher demais a emergência, o pronto-socorro, e esse paciente ainda estava respondendo. Acabaram colocando ele para fora de lá, puseram no corredor. Ele quase morreu, né? Porque ele piorou extremamente no decorrer das horas, mesmo depois de 4, 5 horas, ele aprofundou muito mais o coma, e ainda deixaram uma sonda nasogástrica nele, quer dizer, facilitou com carvão ativado, facilitou o refluxo, a aspiração, e aí demorou muito para ele melhorar, né? Porque ele fez uma pneumonia aspirativa. Então, esse paciente ele não sai da sala vermelha, né? Ele só sai de lá para a UTI. A chance de ele evoluir para uma ventilação mecânica é muito grande, né? Então, o pico de ação aqui é longo e a dose estimada é pouquíssima, é 5 a 10 vezes a dose hipnótica, né? Então, o indivíduo que não toma fenobarbital, se a gente tomar uns 5 comprimidos, eu acho que a gente dorme uma semana. Se tomar 30 comprimidos, a chance de você para o respirador é muito alta, né? O que ele é bom é que ele tem um pequeno volume de distribuição, ele é uma molécula pequena, então ele é bem dialisável. Ele tem uma excreção urinária de 25%, aí, geralmente, e é pH dependente, então eventualmente a gente poderia lançar mão de alcalinizar a urina na expectativa de aumentar
a secreção, né, pela diurese, né? Se ele associa a outras drogas, é muito comum, né, as pessoas tentam suicídio, eu queria ter falado já desde o começo, utilizar outras drogas como álcool. Então a gente imagina que essa situação pode, que a dosagem vai ser menor ainda. A dose letal é de 5 a 10 gramas, né? Então 5 gramas é letal, vai morrer, né? Não é que vai por tudo. Se não tu responder, se não atender, esse paciente vai morrer. Então, o que é isso? São 50 comprimidos, né, para uma pessoa adulta, né? Dose tóxica é 18 mg por quilo para adulto, quer dizer que não vai morrer, mas vai intoxicar. 10 mg é um pouco menos para criança. Então, todos os adultos aí que tomam fenobarbital, que tomaram uma dose um pouquinho acima, é melhor encaminhar para o médico, né? Essa paciente, por exemplo, que nós atendemos, deixa eu ver até aqui, ó, atendemos no começo da semana, ela chegou com uma história de que tinha tomado 15 comprimidos, né? Então, na verdade, eu falei 50 gramas, 5 gramas ali, ela tomou 1,5 gramas. Mas, na verdade, é que ela veio com quase 90 microgramas por ml, né? Então, olha aqui, ó, potencialmente letal, né? Então, ela chegou com umas 2 horas, a gente até se adiantou para entubar, porque vimos que ela estava afundando. E o bom é que você dialisa, fica ótimo, né? Então, os efeitos iniciam aí de 1 a 2 horas, tem uma ação máxima de 6 a 18, então esse cara, ele não melhora, ele não sai da sala vermelha, tá? Ele só sai de lá se realmente ele se recuperar completamente, significa que a quantidade que ele tomou foi muito pequena. Senão, ele vai ficar em observação para a UTI, mas é muito provável que ele vá para o respirador. As manifestações clínicas são sempre, né, dificuldade de fala, ataxia, mas aqui costuma ser até mais grave, viu, gente? O paciente frequentemente tem uma miose, né? E ele frequentemente evolui com depressão respiratória e apneia, e é disso que morre, tá? Então, se ele tomou uma quantidade razoável e chegou num tempo adequado, vocês vão ver que ele está em prazo de 3, tá? Não obedece no comando, não tem reflexo nenhum à dor, né? Tem que entubar esse paciente e tentar encaminhar para um lugar que tem diálise. Além daquelas manifestações, ainda tem depressão do miocárdio, vasodilatação, hipotensão, choque. E assim que ele começa a absorver ali no trato gastrointestinal, às vezes ele acumula aquele monte de comprimido, forma uma massa de comprimidos. E isso, às vezes, essas alterações, às vezes faz a gente imaginar que talvez valha a pena fazer carvão ativado em múltiplas doses, e vale mesmo, aumenta realmente o clearance, tá? Então, tratamento, monitorização respiratória e cardiovascular, manter a via aérea, oxigenação. A proteção da via aérea é muito importante, fenobarbital tomou um pouco mais, é quase igual a entubar, né? Lavagem gástrica, né, a gente põe, porque não existe sempre nem nunca, e carvão ativado em múltiplas doses, né, porque tem uma recirculação interhepática importante. Eventualmente, ele faz uma redução da motilidade gastrointestinal, então, muitas vezes eu costumo, além do carvão, associar algum laxativo salino para fazer esse carvão andar um pouquinho mais. É comum fazer retenção urinária, né? Não tão comum quanto o tricíclico, por exemplo, que é essencialmente anticolinérgico, mas às vezes o paciente está lá em coma, né? Você viu, entubou, de repente ele começa a se bater, aí volta a ficar em coma, aí você vai ver, tem um globo vesical enorme, né? Então o cara está com 2 litros na urina, aí você passa a sonda, esvazia aquela urina e finalmente o paciente pode entrar em coma tranquilamente, né? Para de sofrer, né? A alcalinização da urina para tentar aumentar a excreção urinária, ela é algo que parece que realmente funciona. Eu acabei de ler um artigo que eu nem pus aqui, mas ele mostrou que ele dosou o fenobarbital na urina, ele conseguiu alcalinizar. Nem sempre é fácil alcalinizar a urina, né? Porque você vai fazendo bicarbonato, tem uns esquemas lá de fazer, né? Vai fazendo 50 ml em glicosado, troca com potássio, né? Porque quando você alcaliniza o sangue, o potássio entra dentro da célula e fica com uma hipopotassemia. Aí o rim, quando ele chega lá e vê que está com potássio baixo, ele segura o potássio e excreta o hidrogênio na urina. Então ele deixa a urina ácida. Então, é difícil, às vezes, você conseguir manter um pH acima de 7,5, 8 de urina para aumentar a excreção do fenobarbital. E nesse estudo, o cara, ele pegou um paciente, ele realmente alcalinizou, ele dosou o fenobarbital
urinário, né? Porque tudo que eu leio, eu sei de que não é uma terapêutica de primeira linha, que a gente fica tendo que fazer um monte de volume, um monte de coisa e não acontece muita coisa. E realmente ele aumentou bastante a excreção urinária, que ele dosou o fenobarbital urinário. Mas a concentração sérica mudou muito pouco, né? Então ele levantou aí, será que vale a pena mesmo? Agora, o que vale a pena mesmo, gente, é a hemodiálise. Isso é uma maravilha, né? Já tivemos várias oportunidades de fazer. Você pega o paciente em coma, você dialisa ali umas 4, 5, 6 horas, e praticamente você diminui pela metade a concentração sanguínea. Se tiver que fazer uma outra diálise, ele já, no meio da diálise, já acorda, né? Então, a Strip, né, ele sugere que faça. Se o coma está, se tem coma prolongado, ou se é esperado que ele vai evoluir com um tempo longo de coma, né? Se tem hipotensão que persiste mesmo após a situação fluida, se você fazendo carvão ativado em múltiplas doses, então vamos dizer que nós estamos num lugar, né, que não tem diálise ali na mão. Tá? Você fala, pô, vou mandar o paciente, transferir o paciente para um outro serviço. Nossa, já está acabando o meu tempo aqui, hein? Transferir o paciente para outro serviço só para dialisar? Não, a gente pode eventualmente tentar fazer o carvão ativado em múltiplas doses, até tentar alcalinizar a urina, né? Mas, às vezes, acontece de você fazer e, mesmo assim, vai para uma semana, né? É complicado. Então, a despeito do carvão ativado, se a toxicidade persistir. Se você tem a dosagem de fenobarbital, você faz o carvão, no dia seguinte dosa de novo, você tem que esperar que reduza. Se isso não acontecer, também é a indicação de você dialisar. E aqui o mais importante que eu vejo é assim, chegou o paciente, você entubou, não tem conversa. O melhor tratamento para esse paciente é hemodializar. Se você não tem no seu serviço e tem lugar que tem, eu acho que deveria encaminhar, porque senão vai ficar uma semana entubado. Esse paciente começa a ter pneumonia, infecção e outras coisas da UTI. Aqui só para mostrar como o carvão é legal mesmo, né? Olha só. Um clearance endógeno, né, de 5 a 12 ml por minuto. Então, o nosso organismo, a gente limpa nesse nível, 5 a 12 ml de água do corpo, a gente tira do fenobarbital. O carvão ativado em múltiplas doses vai para 84, né? Aumenta por 8. É bem legal, realmente. Mas não chega perto aqui do hemodiálise, muito menos da hemoperfusão carvão. Mas o indicado, hoje a gente tem filtros de hemodiálise que são muito bons, a gente elimina muito já, né? Então, a hemodiálise intermitente é o método de escolha aí pelo grupo do Extrip. E aqui, dois artiguinhos. Aqui esse paciente, olha, ele chegou aos 79 anos, uma dosagem sérica de 180. Falei que a dose letal é 100, né, gente? 80 já é quase letal, 180. Então, com 5 horas, ele dialisou de 170, caiu pela metade, né? Passou um pouquinho, dialisou mais. Em 20 horas, esse paciente já estava acordado, né? Ele iria demorar, não tenho a menor ideia, né? 10 dias, 15 dias para acordar, né? E aqui é um outro mostrando que nem sempre o carvão ativado é adequado, né? Então, essa paciente chegou aqui, tinha também uma dosagem séria 643 miligramas, né? Dose letal acima de 100. Fez carvão ativado por uns 4 dias, né? Ele dosou novamente, caiu muito pouco, né? De 140 caiu para pouco baixo, menos de 120. Imagina, vai demorar 5 dias. Se a gente fosse continuar nisso aqui, ia ficar um mês dentro da UTI, entubado. Então, com uma única diálise aqui, uma segunda diálise, o paciente já acordou, já saiu. Então, a diálise é realmente fantástica aí para fenobarbital, tá? Leve agora, esses casos que eu falei, gente, são os mais importantes, tá? Vou comentar alguma coisa aqui de levetiracetam, lamotrigina, que são os anticonvulsivantes de segunda geração, além da oxcarbazepina que a gente já falou. Nós vamos mais rapidinho, porque primeiro já deu tempo, né? Então, aqui levetiracetam, o que ele tem de bom, gente, é que ele é muito menos tóxico do que nós vimos até agora. Tá? Tem pouca interação com outros anticonvulsivantes, tá? Mecanismo de ação é um mecanismo mais melhorzinho, ele liga na vesícula sináptica, numa proteína ali, ele age. Impede que ela se ligue ali no final do neurônio e libere os neurotransmissores, né, que é a proteína 2A da vesícula sináptica. Tá? Então, ele não atua diretamente nos canais de sódio ou no GABA como o outro, então, provavelmente, ele tem muito menos toxicidade. Né? Mas, se tomar muito, acaba levando também a uma depressão do sistema nervoso central. Tá?
essa faixa terapêutica, mas essas superdosagens importantes raramente causam estabilidade grave. E aqui no Tox-Base ele sugere que mais de 100 mg por quilo ou sintomático avaliação médica. A gente vê que a dose é bem grande, né? Os comprimidos é tudo 750, 1000 miligramas, pode tomar até 4.000 miligramas por dia. Por isso que 100 miligramas por quilo, né, daria aí, não é muita coisa. Manifestações clínicas mesmas de sempre, mas é muito mais incomum ter quadros graves. Aqui o que tem de diferente é que tem alguns casos, relatos de casos que sugerem que o uso do levetiracetam causou rabdomiólise. Tá? Complicações graves aí é sempre, né, depressão do sistema nervoso central, algumas semelhante às outras substâncias, né? Então, tratamento também, abordagem inicial, ABCDE, geralmente sem necessidade de intervenções invasivas, tá? Não tem antídoto específico, carvão ativado, se o paciente chegar, né, precocemente, a gente faz. A hemodiálise, ele é dialisável, né? Então, o que acontece? No paciente com insuficiência renal, por exemplo, né, eventualmente você pode utilizar, mas como eu falei, é uma droga muito menos perigosa, né? Certo? Aqui mostrando que tem realmente funciona aqui, a pessoa ingeriu 200.000 miligramas, né? Tem comprimido de 1.000, então como tomou 500, 200 comprimidos, negócio de louco. E a paciente tinha uma insuficiência renal. Chegou a um nível de levetiracetam de 188 microgramas, né? Então, ela fez primeiro uma hemodiálise, depois uma diálise de eficiência, de baixa eficiência sustentada, que tira moléculas maiores, se não me engano. Tá? Então, realmente, você, aqui de perto, aqui de 188, você foi caindo no decorrer dos dias. Então, se precisar, a hemodiálise eventualmente funciona bem mesmo, né? Certo? Eles sugerem aqui na literatura que se o paciente chegar grave, você casse outras drogas, que talvez não seja só a levetiracetam que ele ingeriu. Tá? A outra é a lamotrigina, também é usado como estabilizador de humor, é bastante utilizado agora também, junto com o levetiracetam, como uma droga segunda escolha, uma droga de segunda geração. Todas essas drogas que eu estou comentando existem aqui no Brasil, e praticamente todas elas são disponibilizadas pelo SUS, se não com as nossas receitas, com aquelas receitas de remédio mais caro, né? Então, tem todas elas, tem um volume de distribuição também baixo, uma ligação proteica baixa, então ele é bom, né, para dialisar também. Bloqueia os canais de sódio e inibe a liberação aqui dos neurotransmissores excitatórios, o glutamato e o aspartato. Tá? Ele tem um efeito pró-arrítmico por alteração da condição cardíaca nos casos de overdose. Também pode provocar convulsões, então, e a todos os bloqueadores de canal de sódio pode levar a alguma alteração cardiológica. É importante fazer um eletrocardiograma e ver os intervalos QRS e QT. Não tem aí esses níveis tóxicos muito bem definidos. O Tox-Base sugere que mais de 20 miligramas por quilo de ingesta tem que ser avaliado por médico. Aqui tem um artigo que eu achei interessante, viram 51 casos da literatura mostrando as manifestações clínicas de intoxicações importantes, né? Então, aqui, alteração de consciência, 82%, um Glasgow abaixo de 8, né, igual ao menor 8, isso é um caso grave, isso já seria uma indicação, por exemplo, de proteção da via aérea. Chegou a 20% dos casos deles, né? Status epilético, convulsão, 28 pacientes, 55%. Estado epilético, né, estado de mal epilético é uma emergência grave, né, 20%. Agitação, taquicardia, taxia, nistagmo, QRS acima de 100 milissegundos, né, que sugere que tem risco de fazer crise convulsiva. Taquicardia complexo alargado, 3 pacientes fizeram. Então, na verdade, eu falei que era tudo tranquilo, mas ele tem um nível aí de toxicidade nos casos graves, né, realmente ele pode apresentar manifestação clínica importante. Tá? Então, aqui são os que a gente já comentou, né? Aqui são casos aqui, desculpe, para mostrar aqui 2 casos desses, daquele grupo lá, que era o mesmo grupo aqui no meu estudo, foram 2 pacientes que faleceram, né? E eles usavam como, não para crise convulsiva, né? Você vê que é tudo depressão, distúrbio bipolar, a maior parte dos casos até nem era para crise convulsiva. Então, a gente pode fazer o carvão ativado como dose única, dose múltipla
interrogado, monitorizar continuamente e fazer eletrocardiograma de olho no QRS, vocês viram que pode dar arritmia mesmo, fazer essa avaliação neurológica frequente. É difícil a gente dosar, né? Mas a gente, quase nenhum desses que a gente está falando, a gente se baseia principalmente na clínica para a gente tomar medidas mais incisivas, né? Então, nos casos de convulsão, benzodiazepínicos, no caso de alargamento do QRS, antes que o indivíduo evolua com arritmias, a gente vai fazer bicarbonato de sódio, e a gente pode fazer também carvão ativado em múltiplas doses. Também tem alguns relatos de uso de emulsão lipídica intravenosa, né? E o Toxbase sugere ECMO nos casos aqui onde o paciente pode entrar, fazer aí um colapso cardiovascular, né, nos casos graves, né? Mas isso está, né, um pouco distante da maioria dos serviços, né? Fazer um ECMO, que é uma coisa maravilhosa para casos de intoxicação, para cardiotoxicidade, seria maravilhoso, porque geralmente o paciente tem um coração normal, né? Você deixa o paciente numa extracorpórea durante 3, 4 dias, você tira a extracorpórea e o cara está lá, ótimo. A lamotrigina é moderadamente dialisável, né? Seria indicada na instabilidade hemodinâmica, convulsões refratárias e níveis muito elevados. O papel da diálise ainda não está muito bem definido, mas aqui eu peguei um casinho também recente, de 2025, mostrando aqui o que se esperaria aqui, né? Em 70 horas, que seria a excreção normal, e realmente a hemodiálise foi muito eficaz aqui. O paciente tomou 4,9 gramas de lamotrigina, né? Tinha um nível aqui nas horas aqui, ele começou a fazer 4 horas de diálise, né? Ele estava com consciência rebaixada, crises convulsivas reentrantes, e com essa diálise ele melhorou, já saiu, já ficou muito bem. Então, todo mundo que tem QRS largo, principalmente se for lamotrigina, pensar aí no bicarbonato, certo? E, nossa, topiramato é o outro que a gente usa. O que ele tem de diferente é que ele é um anticonvulsivante de amplo espectro. Vocês viram que a gente não utiliza muito, utiliza para várias outras coisas, além de profilaxia de enxaqueca, acho que é a principal indicação que eu vejo, perda de peso, estabilizador de humor. E isso aqui tá porque significa que a gente dá para paciente ter distúrbio bipolar e outras coisas que são sujeitos a fazer intoxicação. Destaque aqui para ele, para essa droga, basicamente é uma acidose metabólica com anion gap normal. Então, se você tem uma intoxicação por topiramato, ele faz uma inibição da anidrase carbônica e ele bloqueia, isso faz com que bloqueie essa enzima, bloqueia essa enzima, bloqueia a reabsorção de bicarbonato e a excreção de hidrogênio nos rins. Isso faz com que aconteça uma perda de bicarbonato e dá uma tal de acidose tubular renal. Você vai dosar o sangue do indivíduo, ele está com acidose, mas sem ter a gente chama de hiperclorêmica, né? Ele não tem anion gap, né? Ele age bloqueando o GABA, ele potencializa o GABA e bloqueia o glutamato, né? Que é o estatório. Tem várias ações, né? Também nos canais de sódio e cálcio, tá? Então, intoxicação por topiramato significa a gente verificar aí se vale a pena, além de todas aquelas manifestações que a gente vai ter nos casos aí de indivíduos que tomam anticonvulsivante, a gente vai atrás de fazer uma gasometria que ele pode eventualmente ter uma acidose metabólica aí significativa. Tá? Parece que em crianças esse risco é maior, certo? Então, a orientação do Toxbase, acima de 10 mg por quilo, avaliação médica. Então, a gasometria é fundamental, atrás dessa acidose metabólica. A correção é feita com hidratação e bicarbonato. Como ele também age ali, né, nos canais de sódio, monitorizar aí o QT e QRS, né? Eventualmente pode dar hipertermia, fazer medidas físicas, e a hemodiálise é eficaz, mas raramente necessária, tá? A gente indica numa acidose metabólica grave e refratária, em coma prolongado. Quando tem a insuficiência renal associada, a gente sabe que vai demorar para metabolizar isso aqui, e eventualmente quando tem medicações associadas. Então, lembrar do topiramato, lembrar da acidose metabólica sem anion gap, certo? Agora, gabapentina e pregabalina também são anticonvulsivantes, usados como analgésicos, né? Eles são muito parecidos, a pregabalina só é mais novo e tem um tempo de ação maior.
eles são parecidos com o GABA, mas eles não agem como GABA. Tá? Eles bloqueiam o canal de cálcio e diminuem a liberação de neurotransmissores excitatórios ali nos neurônios excitatórios, né? Diminui o glutamato. Tá? A pregabalina é mais potente que a gabapentina, então é uma dose menor. A gente vê aqui as figuras são parecidas com o GABA. Né? Tem um perfil de segurança bastante favorável, então a intoxicação isolada costuma ser leve. O que ele tem aqui, que a gente é importante saber, é que ele tem uma iluminação exclusivamente renal. Então, aqui é o mecanismo de ação dos vários, né? Canais de sódio, canal de cálcio, que vai agir aqui, vai se ligar na vesícula e promover a liberação do conteúdo para o neurônio excitatório. Aqui estão os receptores, né, do glutamato. Só pus aqui para aparecer uma figurinha, né, gente? Porque fica a aula muito chata. Faixa terapêutica não é muito bem estabelecida, né? E as superdosagens aqui geralmente são bem toleradas. Eu já tive vários casos aí de intoxicação, mas eram muito leves, né? Tem bastante gente que hoje que usa gabapentina, pregabalina para fibromialgia e outras coisas, né? Então, todas as manifestações aqui típicas dos indivíduos que tomam anticonvulsivantes, e aqui tem também rabdomiólise, tá? E no caso aqui dos que têm o bloqueio do canal de sódio. Então a gente sugere aí alguns exames, principalmente a ureia-creatinina, porque ele só é excretado pelo rim. Então, quando tem uma intoxicação grave mesmo, nós vamos ter que dialisar esse paciente, tá? Então, no caso de todos os pacientes que têm crise convulsiva, viu, gente, por droga, a gente evita usar fenitoína, tá? A gente passa mais para benzodiazepínico e barbitúrico, certo? E nos pacientes, então, com disfunção renal, a gente faz hemodiálise, né? Então, quando tem insuficiência renal com sintomas significativos, como depressão do sistema nervoso central persistente, e a hemodiálise reduz rapidamente os níveis séricos, e aqui a gente observa aqui embaixo, a gente vê que o clearance da droga é bem alto, né? Tanto da gabapentina quanto da pregabalina, né? Mas em insuficiência renal ele zera praticamente, e quando a gente dialisa é uma coisa linda, né? Aumenta muito, então eles são extremamente dialisáveis, né? Então aqui são todos, aqui a taxa de filtração glomerular normal, né? E aqui a insuficiência renal, você vê que diminui muito. Então, raramente causa quadros graves. Quando tem quadro grave, da mesma maneira que eu falei do piramato, lembrar se tem coingestão. E a última aqui, gente, é o canabidiol, é o último. Então, eu pus aqui porque é uma droga nova, mas não tem efeito significativo, psicoativo, é indicado aí para epilepsias refratárias. Tem uso crescente em diferentes contextos clínicos. Eu tenho que falar, eu sou clínico, atendo consultório de clínica, eu não compreendo tanta indicação assim desse canabidiol, né? Tem aí os receptores, mas utiliza para muita coisa, mas o que se sabe mesmo para crise convulsiva aí em crianças, a levodopa e Dravet, parece que realmente é bom. Modula esse sistema endocannabinoide. Não é para a gente, vocês lembrem, né, que isso não tem nada a ver com a maconha, né? Não tem nada a ver, outra coisa, não sente nada relacionado a isso, tá? Então, tem uma faixa terapêutica variável que varia de 2,5 de 12 em 12 a 10 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Eu já vi criança que tomou o frasquinho inteiro, aparentemente não aconteceu nada. Tá? Sonolência, fadiga, tontura, diarreia, redução do apetite, né? Algumas complicações mais graves aí, elevação de enzimas hepáticas, sedação quando associadas a outros depressores, né? Interações medicamentosas, porque às vezes toma canabidiol e também outras drogas anticonvulsivantes, né? E tratamento de suporte, suspensão da droga, tem muita coisa. Hemodiálise não é altamente lipofílico, então não é assim dialisável, né? Sempre lembrar da associação com valproato, porque parece que tem aí um risco hepático maior. Certo? A gente desculpe aí Desculpe a demora aí, foi muito rápido, quase que acabou. Fique à vontade aí para... Ô, Carlos. Oi.
Obrigado aí pela palestra, brilhante palestra. Foi super enriquecedor aí para quem está na ponta do Ciatox. Eu acho que muitas informações importantes aí do nosso dia a dia, tá? Sei que o tempo estourou, mas estourou Desculpe, eu ia reduzir o número de slides, acabei demorando demais. Não, mas foi brilhante a fala. Obrigado mesmo, tá? Até das dúvidas que eu fui anotando aqui, você já foi respondendo. Então, assim, a L-carnitina lá, que é utilizada no tratamento do ácido valproico, né? Eu já indiquei uma vez aqui, mas não acho, é difícil o serviço ter esse medicamento para fazer o tratamento com a intoxicação por ácido valproico. Então, aí a hemodiálise realmente acaba sendo a opção principal, tá? Eu compartilho com você dessa sua fala aí. A questão da fenitoína que você colocou, né? Que interessante ali aqueles relatos de caso, né? Porque a gente tem mesmo informações que a hemodiálise não tem indicação, né? Mas aí tem 2 relatos de caso intrigantes ali que você traz, né, pra gente, e a gente agora olhar com outros olhos a fenitoína, a intoxicação dela, né? A gente até não parece ser tão grave assim, né? Mas às vezes, na verdade, a gente, como é um consultor, né? Então a gente tem que estar por dentro, vamos dizer, dessas filigranas, né? Porque para fazer o que todo mundo faz, o colega nem precisa ligar para a gente, né? Então, eventualmente, a gente talvez ajude naqueles momentos mais raros, né? Mais raros, né? Na situação. Como eu estou no hospital, você também, né? Onde a gente atende, vem todas as coisas mais raras, vamos dizer, mais difíceis, mais complicadas. Então, aí é importante que a gente tenha uma visão do que possa ser feito a mais do que o usual, né? Perfeito, isso mesmo. E a questão do fenobarbital que você disse ali também, é claro, a partir do momento que você institui a hemodiálise, a queda da concentração plasmática, né, é bem interessante. Assim. Aqui a gente faz dosagem plasmática de fenobarbital, né, aqui dentro do laboratório de análises clínicas do Hospital Universitário. Então a gente consegue, antes da hemodiálise, dosar, saber que tem indicação, tanto clínica quanto laboratorial, faz a hemodiálise, coleta, depois você vê que ela vai lá embaixo mesmo a concentração plasmática. E assim, especificamente no fenobarbital, quando eu atendo pessoas assim que estão em algum lugar, eventualmente você pode deixar o indivíduo entubado numa UTI, fazendo carvão ativado em múltiplas doses, aguardar. Mas eu, que sou intensivista, eu ficaria louco de deixar o indivíduo entubado uma semana quando eu poderia tirar em 24 horas. Né? Isso ele fica propenso a inúmeras complicações. Talvez, realmente, nesses casos, o melhor é tentar transferi-lo para um lugar que consiga tratar de maneira mais rápida. Né? Plenamente com você. Aqui é Sayonara, então, ó, no chat. Carlos, prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Parabéns pela aula. E a Milena, parabéns. Aula bastante explicativa. Acho que a Milena, ela estava com deixa eu ver aqui em cima. Milena estava com a Joana, elas estão lá em Ciatox de Campo Grande, tá? Legal. Mas foi muito... O pessoal está digitando aqui, deixa eu ver, Carlos, se vem alguma pergunta. As minhas você já foi respondendo, felizmente ou infelizmente, não sei, já tinha deixado tudo anotado aqui. Vamos saber também da questão das múltiplas doses do carvão ativado, que você colocou, a forma como faz aí. Bom também saber a opinião sobre a lavagem gástrica, compartilho com você, ela está em bastante desuso, mas existe algum momento, uma coisa ou outra ali, por exemplo, que a gente talvez vai ter que lançar a mão dela, não tem jeito. Né? Não é sempre nem nunca, né? Não adianta a gente querer. Chega uma hora, você acaba... mas olha, eu não sei se você... Eu estava preparando a aula quando apareceu esse artigo do carvão ativado, não sei se você já pegou. Não, peguei agora. Tá só você falou, eu peguei agora. Você viu que coisa? É muito interessante. Ele na verdade, ele está sendo muito mais complacente, viu? Nas indicações. Me pareceu até uma coisa, não passei aqui, mas até na questão de você entubar o paciente para passar a sonda, para passar o carvão. Será que isso vale a pena em determinadas situações? Tem umas coisas bem interessantes aí. Perfeito. Sayonara, eu corrigi aqui uma fala errada minha, desculpa, tá?
Então a Milena está com a Sayonara e com a Joana lá em Campina Grande. Campina Grande, Campina Sayonara, né, Grande. Sayonara? Eu me equivoquei, Sayonara. Terra do São Eu João. tenho alguns desses. Ela falou que tem um desses artigos aí. E não, então, durante sua fala, eu já fui aqui, já fiz o download do novo, do guideline, do múltiplas doses de carvão ativado, né? Para fazer a leitura, que eu não estava atento dessa atualização, não. Também não. Cara, acho que aqui todo mundo está claro aqui, né? Acho que não teve perguntas, mas foi muito boa a sua palestra, fiquei muito feliz de poder assistir e para mim qualificou muito aqui a minha visão e conhecimento, tá? Agradeço novamente o seu aceite de participar aqui com a gente e sempre que puder, eu gostaria de contar com sua colaboração aí nesse conhecimento que você tem aí. 25 anos de coordenador, né, de serviço e mais tantos aí de intensivistas e clínico geral. Muito obrigado, Camilo. Eu que agradeço, viu? Agradeço o convite, agradeço a lembrança. Sempre que possível, estou disposto. Nós vamos ter um encontro agora, né? E, rapaz, eu não vou estar lá. Eu vou viajar bem nessa época. Eu tenho uma filha que mora fora e já está tudo programado para eu visitá-la, tudo comprado. E agora, eu comentei com você, né, que agora eu estou totalmente colocado aqui no Ciatox, então estou com muito gás para a gente fazer bastante coisa. Que eu acho que tem que crescer mesmo. Né? Fico legal. E a portaria, tomara que venha. Ainda mais oportunidades para a gente crescer, né? Eu fiquei muito contente de saber como é que está o Ciatox agora aí da UEL, pô. Puxa vida, do HU. Ficou muito legal mesmo. Muito parabéns, viu? Muito legal. Eu que agradeço. Estamos aí dia a dia crescendo, mas dentro das nossas possibilidades. Né? Então tá, Carlos. Obrigado aí pela sua aula. Agradeço. Um abraço a todos, então. Aí. Agradeço a todos pela presença e convido no dia 8 de maio a gente vai ter então a presença da doutora Karina, da doutora Isabelle do Hospital Israelita Albert Einstein, e aí o tema vai ser quando a foto vira dado, boas práticas em fotografia clínica para IA em dermatologia, então as questões do uso da tecnologia para ajudar a gente que está da outra ponta, tentando ajudar o colega que liga para nós. Muito legal, vou estar presente. Agradeço aí a sua presença conosco. Um abraço a todos, tudo de bom. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.